O meio ambiente está definitivamente no centro de todos os debates, seja nos encontros internacionais, com as lideranças mundiais criando metas para enfrentar o aquecimento global, seja na agenda dos executivos preocupados em reduzir os impactos ambientais e a pegada de carbono das empresas que lideram, seja entre os gestores públicos que buscam soluções para o combate e adaptação às mudanças climáticas, com efeitos cada vez mais frequentes e extremos, com milhares de mortos e bilhões em prejuízos, seja no agronegócio, que sofre pressões econômicas por causa do desmatamento. O meio ambiente está nas conversas das famílias que começam a discutir o que consomem e o destino do lixo que produzem. Enfim, o meio ambiente deixou de ser tema dos ecochatos, como eram chamados lá atrás os ambientalistas, para estar presente em nossas preocupações e decisões do dia a dia. Os desafios são imensos, mas as oportunidades também. É um tema estratégico para o país. São questões complexas que exigem o diálogo entre as várias partes envolvidas. Por isso, nessa semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós convidamos o secretário executivo do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. João Paulo, que bom ter você aqui, muito feliz de ter você nesse momento. Prazer. O João Paulo é biólogo, ambientalista, um dos maiores especialistas em biodiversidade e braço direito da ministra Marina Silva. Nós queremos ouvir suas ideias, planos e estratégias para essa agenda tão importante para o Brasil. Obrigado mais uma vez pela participação. A gente sabe muito bem que seu tempo é escasso, mesmo assim a gente conseguiu que ele estivesse aqui com a gente. E para me acompanhar nessa conversa, nós convidamos o Amaury Oliva, que é o diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da Febraban. Obrigado, Amaury, a você também pela sua participação, né? A gente sabe também da sua agenda lotada, você tem várias diretorias debaixo de você, e essa de sustentabilidade, que é um tema nosso tão importante. Obrigado, Mona. Um prazer estar aqui nesse podcast. Um prazer a gente receber na nossa casa o secretário Capobianco. Obrigado, secretário. Prazer é todo meu. Capobianco, vamos começar então. Você é um dos pioneiros nessa luta, né? Quando pouca gente tocava num assunto, né? Para quem não sabe, nas décadas de 80 e 90, quando nos conhecemos, o Capobianco fundou várias ONGs, referência no país. ONGs que você já ouviu falar, como a SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental, o ISA, só para citar algumas. Ele escreveu vários livros, entre eles Biodiversidade na Amazônia Brasileira, publicado em 2003, que, aliás, recebeu os prêmios de melhor publicação em Ciências Naturais e da Saúde, livro do ano, além do prêmio Jabuti de Literatura. Resumindo, ele é o cara que sabe tudo sobre o tema. E depois desses primeiros meses, né, de governo Lula, qual é a agenda, Capô, do Ministério do Meio Ambiente? Quais são as prioridades hoje? Mona, as prioridades são mais ou menos aquelas que você citou, sabe? De criar as interconexões entre a questão ambiental, o desenvolvimento e o enfrentamento das desigualdades no Brasil. O Brasil é um país que, apesar desse patrimônio enorme, o país com a maior biodiversidade do mundo, o país com a maior quantidade de recursos hídricos disponíveis, só, para dar uma ideia para quem está nos acompanhando, o Rio Amazonas despeja no Atlântico 20% da água doce que todo o planeta despeja no Atlântico. Então, é uma quantidade de riquezas, a nossa biodiversidade é a maior do mundo. Nós temos uma situação, um clima extremamente favorável às atividades econômicas. Ou seja, é um país que tem muitos ativos ambientais. E também uma diversidade étnica e cultural importantíssima também, que faz parte desse nosso patrimônio. Eu acho que o nosso desafio, e o desafio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é trabalhar para que esses ativos, que são o que nós chamamos de vantagens comparativas, se transformem em vantagens competitivas, ou seja, que permitam que o país avance numa agenda de inclusão social, desenvolvimento sustentável, melhoria das condições da sociedade, qualidade de vida em geral, sem comprometer o seu principal patrimônio, que é o patrimônio ambiental. Então, é uma agenda muito intensa, em várias frentes. Acho que talvez uma prioridade que, de cara, salta aos olhos, é interromper o desmatamento.
Esse é um trabalho vital. O Brasil não pode seguir sendo o país que mais desmata no mundo. Já é a terceira década consecutiva que o Brasil é o grande campeão do desmatamento, considerando todos os países do mundo. Então, essa é uma meta urgente. A outra, do lado do positivo da palavra, digamos assim, porque controlar o desmatamento é o que a gente chama de comando e controle, né? Mas tem um lado positivo, que é a bioeconomia. Essa é a nossa fronteira, o nosso desafio. E aí nós temos uma ação muito forte, integrando vários ministérios, Ministério do Meio Ambiente, mas temos também o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, muito ativo, o Ministério da Fazenda, com um programa de transição energética e ecológica muito ativo, e mais 19 ministérios envolvidos nas ações ambientais. Ou seja, na verdade, aquilo que se dizia lá em 2003, a ministra Marina insistia muito na chamada transversalidade, ou seja, questão ambiental não é uma questão do Ministério do Meio Ambiente. Questão ambiental é uma questão do governo, é da sociedade. Hoje isso é realidade. Todos os ministérios têm alguma diretoria, alguma gerência, alguma secretaria envolvida no tema, e o desafio é orquestrar isso para darmos um salto de qualidade no Brasil. Pois é, como é que funciona essa articulação entre os ministérios, né? A gente entende quando Marina disse é um tema transversal que permeia tudo, portanto permeia todas as agendas, mas imagino, como você disse, que orquestrar não deve ser fácil, né? Você ter os núcleos operantes e articulados. Quem é um maestro com a batuta? Então, isso é muito bacana, porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo para ficar bem claro para quem está nos acompanhando: combate ao desmatamento, que não é só a Amazônia. O compromisso é o combate ao desmatamento em todos os biomas. Vocês sabem que o Cerrado agora, inclusive, está numa situação dramática, né? Então, como é que você faz isso? O presidente da República cria uma comissão, que é a Comissão Interministerial de Controle do Desmatamento do Brasil, né? Essa comissão reúne 19 ministérios. E quem participa dessa comissão são os ministros de Estado. Essa comissão, então, estabelece os padrões, o planejamento geral, e subcomissões, aí de acordo com o bioma, no caso a Amazônia, são 13 ministérios, se envolvem no detalhamento de um programa de ação. Esse programa tem que ter objetivos claros, metas mensuráveis e linhas de ação definidas com, inclusive, vinculação com os orçamentos dos ministérios. O presidente da República lança esse plano agora, o que a gente chama de PPCDAM, Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. É o primeiro, depois vem Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampas. Esse plano ele é completo, ele tem todos os detalhes, é um guia do que cada ministério tem que fazer, do que cada área tem que implementar, os ministérios e os órgãos vinculados, porque são dezenas de órgãos, desde a Embrapa da Agricultura, como o IBAMA, a Polícia Federal, o INCRA, ou seja, um conjunto grande de órgãos. Então, você tem ali um plano, uma estratégia clara, tudo delimitado, aprovado pelo presidente da República, e aí um processo de monitoramento e cobrança, né, para que as ações sejam implementadas. Então, assim é feito em cada área. E tem funcionado. Você vê, esse plano da Amazônia, nós estamos relançando ele numa nova versão, muito mais aprimorada, inclusive, mas a primeira versão dele foi em 2003. Foi preparado em 2003, lançado em 2004. E o plano da Amazônia, enquanto ele vigorou de 2004 a 2012, ele reduziu 81% do desmatamento da Amazônia. Deixou de emitir para a atmosfera 5 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. É considerado como o país que deu a maior contribuição, individualmente falando, para a Convenção do Clima desde que ela foi assinada em 1992. Então, ou seja, é possível orquestrar, é possível organizar, se há vontade política e determinação de quem é o maestro. O maestro é o presidente da República. Se ele tem essa determinação e essa vontade política e determina que o governo faça, é uma questão de operar, criar as condições, estabelecer os planos, metas, relatórios, consultas públicas. Você vê o plano, olha que interessante, nós fizemos o plano e colocamos em consulta pública, né, para ver
qual era o grau de adesão da sociedade. Recebemos 540 propostas de ajuste no plano. Nossa, que incrível. É incrível. Isso nesses 6 primeiros meses de não, governo? Não foram os 6 primeiros meses. Nós iniciamos a elaboração do plano em final de fevereiro. Então, março, abril, maio. Nós colocamos o plano em consulta pública em abril, depois de preparado. E recebemos 540 sugestões que aprimoraram o plano, foram incorporadas ao plano. E sugestões com documentos, com estudos adicionais que vieram da academia, de organizações não governamentais, de governos de Estado. Isso é muito legal, né, Amaury? Essa participação da sociedade, né? Muito, muito importante, né? Porque é quem está próximo, né, dos problemas ali. É uma contribuição muito, muito importante de ser levada em conta. E quando é que, então, ele será lançado agora, nessa próxima semana? Na Semana do Meio Ambiente. É um grande marco da Semana do Meio Ambiente, esse evento com o presidente, lançando o plano e uma série de outras coisas. Vamos voltar a criar as unidades de conservação, que ficaram paralisadas por mais de 4 anos, 5 anos. Vamos voltar a compor essa que você falou da participação. Isso é uma outra coisa que é muito estimulante no governo, no atual governo. É a recriação dos espaços de participação da sociedade, porque, infelizmente, sem entrar no mérito, não estamos aqui fazendo nenhuma discussão política, mas o governo anterior cancelou os espaços de participação. E pegou o maior conselho de participação da sociedade na área ambiental, que é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi criado, olha só, em plena ditadura militar, pelo nosso saudoso Paulo Nogueira Neto. Esse conselho funcionou durante todo esse período e na gestão anterior ele não podia ser cancelado porque ele foi criado por lei. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram a participação da sociedade, praticamente quase que eliminaram a participação, mudaram o regimento e tiraram a participação. E agora nós reinstalamos o CONAMA, com mais de 100 representantes de todos os setores, setor empresarial, setor não governamental, os governos do Estado, os governos dos municípios, a academia, que é um espaço onde você debate. As pessoas dizem, mas o processo de participação social demora muito, as soluções não vêm. Ao contrário, elas demoram um pouco mais, mas quando elas vêm com densidade, elas vêm com força e com viabilidade. Isso é o mais importante. Você tomar decisões sem ouvir a sociedade, sem ouvir o setor empresarial, por exemplo, são decisões que a chance de você errar são muito grandes, porque você não está ouvindo os principais atores, né, que conhecem o tema a fundo e que podem ajudar as políticas públicas a serem mais assertivas. E falar em setor empresarial, Amaury, os bancos também têm atuado na agenda de combate ao desmatamento ilegal, né? A FEBRABAN possui uma autorregulação socioambiental com normas e critérios para evitar, por exemplo, concessão de crédito rural em áreas embargadas por desmatamento. Amaury, explica um pouco como é que funciona essa autorregulação. Olha, Mona, né, essa agenda, não é uma agenda nova para o setor bancário, né? Agenda ambiental, climática, ou agora a agenda ESG, né? Uma agenda que o setor já tem trabalhado há bastante tempo, é um tema estratégico para os bancos, para a FEBRABAN, e há uma série de iniciativas que têm se desenvolvidas ao longo das 2 últimas décadas, né? Uma delas é a autorregulação bancária. Desde 2014, nós temos um eixo específico voltado para o tema socioambiental, né? Então, tem regras que são voluntárias dos bancos. Hoje nós temos mais de 20 bancos que aderiram a esses compromissos de forma voluntária, e a ideia é sempre ir além do que as leis e normas, no nosso caso do Banco Central, determinam, né? Então é um compromisso adicional dos bancos. Desde 2014 a gente tem regras já com a preocupação do gerenciamento do risco, né? E agora o risco social, ambiental e climático, né? Então tem uma preocupação grande com o tema do desmatamento. Você mencionou o crédito rural, né? Esses compromissos já tratam algumas situações, como situações em que inviabilizam, né, a concessão de crédito para os bancos. Então, se hoje tem um projeto, né, de uma área em que há um embargo por desmatamento do IBAMA, por exemplo, os bancos não concedem crédito nessas situações. Então, uma série de regras de restrição, sempre preocupado, né, em a gente avançar com 2 olhares, né, que são os olhares principais do nosso setor. Primeiro, um gerenciamento do risco social, ambiental e climático, né,
porque isso traz riscos para a sociedade, riscos de imagem, riscos regulatórios, e também é uma forma de como nós incentivamos como setor a transição da economia, né, e direcionando recursos e investimentos para a gente ter uma economia cada vez mais sustentável, mais inclusiva. A gente tem trabalhado bastante nesse sentido. E os bancos que não cumprirem, né, eles podem ser punidos, assim, o que acontece eles sofrem punições? Você falou que são 20, né? São os Isso, maiores, são um imagino. pouco mais de 20 bancos, né? Tem esse eixo normativo e os bancos são supervisionados, né? Então tem relatórios de conformidade, tem apresentação de evidências, e aquele banco que não segue o que foi compromissado está sujeito a advertências, até a expulsão da autorregulação bancária. Tem outro ponto aqui, recentemente os bancos estabeleceram uma nova regra para a cadeia de carne bovina, né? Ao oferecer crédito a frigoríficos e matadouros, os bancos terão de atuar junto aos seus clientes para que a cadeia produtiva seja rastreada e monitorada, de forma a verificar se o gado usado no abate vem de alguma área desmatada ilegalmente. Amaury, essas regras foram estabelecidas depois de muita conversa, né, muita reunião entre todos os envolvidos na cadeia de carne, né? Eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo. Lembro de uma reunião que fizemos, inclusive, aqui com o secretário. Exatamente. Nessa regra nova, né, ela estabelece um protocolo e uma parceria com os clientes dos bancos, que são os frigoríficos e matadouros, né? Esse protocolo cria uma política comum dos bancos, uma política padrão, e como você bem mencionou, Mona, foi uma grande discussão, uma construção conjunta, né? Nós nos inspiramos em iniciativas que já existiam dos grandes frigoríficos, né? Hoje eles têm compromissos públicos de rastreabilidade e monitoramento do gado. A ideia é que o gado não venha de áreas em que exista desmatamento ilegal. Então tem iniciativas importantes de grandes frigoríficos. Tem também boas práticas de mercado, né? Tem um projeto que nós nos inspiramos, que é o projeto Boi na Linha, em que tem a participação de frigoríficos, Ministério Público Federal, né? Um projeto coordenado pelo Imaflora. E ao longo desse processo nós ouvimos uma série de associações, né? Nós ouvimos uma associação, por exemplo, a BIEC, que representa os exportadores de carne, a Abrafrigo, que representa os frigoríficos. Enfim, a ideia aqui é uma atuação conjunta, é uma parceria dos bancos e dos nossos clientes para que a gente tenha aqui uma agenda convergente, né? Hoje não interessa a ninguém, né, ter uma imagem ruim de desmatamento ilegal, de desmatamento, né? Uma preocupação grande aqui com o bioma Amazônia, que é o bioma que tem sofrido os maiores índices de desmatamento. Então aqui é uma parceria dos bancos via autorregulação e também os clientes frigoríficos e matadores para que a gente possa avançar nessa iniciativa com o engajamento dos bancos, um protocolo comum e se chegando nos fornecedores dos frigoríficos diretos e indiretos, né? Tem aqui várias etapas, né, e bons desafios para a gente seguir com a nossa autorregulação. Capobian, você que está nessa luta há bastante tempo, que acompanha, né? Eu já falei aí desde, acho que mais de 4 décadas. O que você achou dessa medida aí? Fundamental. Esse tipo de iniciativa, onde o próprio setor econômico, as empresas, as associações de empresas, passam a estabelecer normas de conduta, de autocontrole, isso é muito importante na medida em que, primeiro, cria um ambiente institucional mais adequado e justo, inclusive, com as empresas que estão fazendo certo. Porque um dos grandes problemas, infelizmente, é que as empresas que operam na ilegalidade, elas têm um custo de produção muito menor. Elas não respeitam nada, invadem terra pública, grilam áreas que não pertencem a elas, retiram os recursos naturais sem nenhum tipo de controle e cuidado, muitas vezes não pagam os direitos trabalhistas, ou seja, então elas estão competindo com as empresas que fazem certo de forma desleal, né? Isso é uma espécie de dumping, né? Isso prejudica tremendamente ao que nós chamamos da transição econômica, porque qual é o objetivo de nós todos, eu digo da sociedade brasileira e do governo que tem a responsabilidade de definir e implementar políticas públicas? O nosso objetivo é fazer a transição econômica. Quer dizer, nós precisamos desenvolver nossas regiões, inclusive as mais pobres, no caso da Amazônia, uma região com altos índices de desigualdade e pobreza, com os ativos mais importantes que essas regiões possuem.
E certamente não é a substituição da floresta por gado ou por soja, seja o que for, que vai trazer as melhores soluções para essa região. O nosso desafio ali é a bioeconomia, é você trabalhar com o que a natureza ofereceu nas melhores condições, né? Então, quando você cria, quando o sistema, no caso a FEBRABAN, estabelece esses critérios e condiciona a oferta de crédito ao respeito à legislação, a compromissos que vão além da legislação, inclusive, né? Isso você está, de fato, construindo um processo de cerceamento da legalidade hipereficiente, né? Porque esse tipo de ação predatória, ele, via de regra, ele é financiado pelo próprio sistema financeiro, né? Você tem que... É caríssimo você desmatar, né? É caríssimo você implementar um projeto numa região como a Amazônia ou em qualquer outra região. Então, é muito importante isso, e há vários avanços nesse campo, e eu, inclusive, acredito que a gente pode até, em conversa com a FEBRABAN, evoluir nessa experiência. Por exemplo, nós devemos ampliar para o Cerrado, né? É urgente que a gente olhe para o Cerrado. Nós temos uma certa tendência, pela magnitude, pela imponência, pelo impacto que provoca a Amazônia. Todo mundo só fala de Amazônia, no exterior só se fala de Amazônia. Nós sabemos no Brasil que a Amazônia é importantíssima, mas o que nos confere essa enorme biodiversidade é a diversidade de biomas e de ecossistemas dentro dos biomas. Então, não adianta nada nós mantermos a Amazônia e destruirmos o Cerrado. Nós vamos estar perdendo de forma dramática a nossa biodiversidade e impactando populações tradicionais também que vivem no Cerrado, assim como na Amazônia. Então, importante a FEBRABAN já começar a pensar nisso, trabalhar com o Cerrado também. E também trabalhar, só para concluir uma sugestão, também isso aí é uma parceria conosco no governo, como evitar que essa autorregulação, porque ela se baseia na ação voluntária dos frigoríficos. Eles fazem a rastreabilidade, implementam a rastreabilidade. Mas nós estamos assistindo na Amazônia um problema de lavagem de gado. Ou seja, muitas vezes o mesmo cidadão, é incrível isso, ele possui áreas ilegais e áreas legais. Então ele cria o gado muitas vezes em áreas ilegais, depois quando ele vai chegando no momento da venda, ele transfere esse gado para áreas legais, e quando o frigorífico adquire, ele adquire aquele gado da área legal. Só que a origem dele, parte da vida daquela res, se deu numa área ilegal, embargada, inclusive pelo IBAMA. Então, todo esse tipo de cuidado nós temos que fazer para que essa norma importantíssima que vocês estabeleceram, ela tenha... o efeito que a gente deseja. Né? Exatamente, o efeito que se deseja, exatamente. Agora, quando você fala em parceria com a FEBRABAN sobre o Cerrado, o que você imagina, assim? Essa autorregulação deveria valer para o Cerrado também. Já foi, porque nesse momento eu estou entendendo que vale para a Amazônia. Isso. Né? A outra autorregulação que nós temos, né, essa de 2014, que trata de crédito rural, nós ampliamos para todos os biomas. Né? Ela é mais ampla. Essa da cadeia de carnes, nós começamos com o bioma Amazônia. Então, né? E aí a ideia são etapas, né? A gente evoluindo. É importante evoluir rapidamente para o Cerrado. Aliás, os números do Cerrado, se vocês acompanharem o DETER, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que o INPE publica permanentemente, infelizmente o Cerrado, nós estamos conseguindo segurar a Amazônia, está caindo o desmatamento da Amazônia, mas o Cerrado está crescendo. Então vai ser necessária uma ação muito forte no Cerrado e rapidamente. Então o Cerrado seria hoje a prioridade na questão do desmatamento? Não, eu diria que todos os biomas são, porque o desmatamento voltou em todos os biomas. Você vê, a Mata Atlântica, é uma loucura a gente pensar nisso. Nós tínhamos praticamente zerado o desmatamento da Mata Atlântica. E voltou. Né? Voltou principalmente nos últimos 4 anos. O Pampas, no sul, o desmatamento cresceu, Caatinga o desmatamento está crescendo. Né? E o Cerrado está explodindo. O ano passado, aliás, desculpa, não no ano passado, mas no ano de 2020, é isso mesmo, 22. No ano de 2022, foi o primeiro ano, na história de todo o monitoramento, que tanto a Amazônia como o Cerrado superaram os 10 mil quilômetros quadrados por ano de desmatamento. Isso nunca tinha acontecido.
A Amazônia sempre estava lá em cima, o Cerrado mais embaixo. Foi o primeiro ano em que o Cerrado encostou na Amazônia e desmatou quase a mesma quantidade em apenas um ano, né? Então, nós estamos num momento crítico. E essa iniciativa da FEBRABAN é super importante, porque é uma ferramenta que dói no bolso, tá certo? É uma ferramenta que retira o crédito, que é necessário para a ação predatória, né? Mas também é necessário para a ação sustentável. Então, na verdade, o que estão fazendo é criando um canal próprio, né? que não é um canal de política pública nem de coerção, de fiscalização. Isso é de incentivar, Que, né, e direcionar exatamente. Então, esforços. na medida em que você prioriza o investimento em quem está fazendo certo, né, e retira de quem está fazendo errado, o que você faz com isso? Você induz a mudança. a mudança. Isso é fundamental. Capobianco, e o Fundo Amazônia? Ele acabou de receber mais uma doação aí de 500 milhões de reais aí do Reino Unido. Quem administra o fundo é o BNDES, o Mercadante esteve aqui no começo do ano, comentou com a gente, gravamos inclusive. Como é que é essa articulação com vocês? Quais são as ações previstas para o uso desses recursos? Você falou muito em bioeconomia, ele também falou. Como é que é? Olha, o Fundo Amazônia é uma conquista do Brasil assim, importantíssima, porque foi uma negociação no âmbito da Convenção de Mudanças do Clima, de incluir florestas, porque a Convenção originalmente não incluía a questão de florestas. Ela tratava das emissões industriais, energia, do conjunto das emissões que caracterizam as emissões dos países desenvolvidos. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, pega a União Europeia, China. Qual é o grande vetor de emissão de gases de efeito estufa? Produção de energia e transporte, em alguns casos, indústria. O Brasil é invertido, não só o Brasil, os países em desenvolvimento, os países tropicais, é invertido. A maior parte da emissão vem do desmatamento. Por exemplo, o ano passado, aliás, 2020, a nossa emissão, cerca de 47%, imagina, metade da emissão foi desmatamento, que a gente chama de mudança do uso da terra, né? Então, esse é um fator fundamental. Portanto, enfrentar o desmatamento, ele tem muitos ganhos. Protege a biodiversidade, protege as populações tradicionais, valoriza os nossos recursos ambientais, mantém os serviços ambientais fundamentais. Nós sabemos que a chuva, toda a região sul-sudeste, nos países vizinhos, Argentina e Paraguai, chegando até o Uruguai, dependem da floresta amazônica, porque com os chamados rios voadores. Fora toda a parte do abastecimento público, produção de energia, depende dessa conservação. E nós, então, levamos para as Nações Unidas, a partir de 2005, começamos a estudar isso, e conseguimos uma aprovação, digamos assim, das Nações Unidas em 2007, que virou realidade em 2008, de que a proteção das florestas tropicais também é parte da estratégia de redução das emissões de gás de efeito estufa. E nós fizemos uma proposta que era o seguinte: nós não queremos recursos para fazer a proteção. O que nós queremos é o seguinte: uma vez que a gente reduziu o desmatamento em cima de uma média histórica, nós queremos que essa redução do desmatamento seja reconhecida como uma contribuição para a Convenção e haja uma remuneração. Haja não um pagamento por crédito, mas uma transferência de recursos para quê? Para ajudar a continuidade do processo. Isso deu origem ao Fundo Amazônia. Quando nós levamos a proposta, e foi aprovada na reunião de Bali, em 2008, a gente me dizia, poxa, é uma ideia muito boa, mas será que vai ter tração, né? Adesão? Na reunião, a Noruega anunciou $1 bilhão, a fundo perdido, né? Então, o Fundo Amazônia nasceu com um compromisso de $1 bilhão de doação, né, que é uma coisa rara, inédita, Nossa. quase inédita. E aí, qual é o objetivo do Fundo Amazônia? É justamente financiar iniciativas para a transição econômica. É verdade que, uns tempos para cá, o Fundo Amazônia apoiou também ações de fiscalização e controle. Não é o ideal, né? Eu, como uma das pessoas que trabalhei na concepção do Fundo Amazônia,
Eu digo, não é o ideal. O ideal é o governo faz a parte dele, de controle, fiscalização, e que o Fundo Amazônia fique focado em apoiar todas as iniciativas da sociedade, setor empresarial, prefeituras, governos estaduais e todos os atores da sociedade para desenvolver iniciativas econômicas sustentáveis para a transição econômica, porque isso é que vai acabar com o desmatamento. A hora que a economia da Amazônia estiver crescendo baseado na floresta, quem que vai querer desmatar, né? Então, esse é o objetivo do Fundo Amazônia. Ele funciona a partir de um comitê orientador, que é o COFA, que é composto por vários órgãos de governo. O Ministério do Meio Ambiente preside esse conselho, esse comitê, e participam deles setor empresarial, organizações não governamentais, movimentos sociais, órgãos representantes dos estados, de municípios e do governo federal. Então, o COFA define as diretrizes gerais e o banco, o BNDES, a partir dessas diretrizes, identifica projetos, abre editais, abre chamadas de projetos, e todos os interessados apresentam projetos. Se estiverem de acordo com as diretrizes definidas, esses projetos são apoiados. Então, o Fundo Amazônia é um vetor vital, fundamental, de estímulo e de financiamento da transição econômica na Amazônia. Perfeito, ficou claro. Outra questão urgente para o Brasil e para o mundo são os desafios climáticos, que, aliás, tem muito a ver com desmatamento também. Um relatório publicado recentemente pelo Banco Mundial revelou que as catástrofes climáticas cada vez mais intensas poderão levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros para a pobreza extrema até 2030. Segundo esse mesmo estudo, os eventos extremos causam perdas de cerca de 13 bilhões de reais por ano. Capobianco, para atingir os objetivos do Acordo de Paris, o Brasil assumiu o compromisso de zerar as emissões líquidas até 2050 e reduzi-las pela metade até 2030. No Brasil, quase 50% das emissões dos gases, você acabou de dizer, né, de efeito estufa, vem do desmatamento e da degradação dos solos. Essas mudanças no uso do solo representam a nossa principal fonte de emissões. E a segunda principal fonte vem das atividades agropecuárias, responsáveis por cerca de 25% da emissão desses gases. Quais são os principais planos e estratégias para descarbonização da economia, além do combate ao desmatamento, que nós já falamos bastante? Bom, primeiro vetor, desmatamento, tem os planos de prevenção e controle do desmatamento, que nós já falamos e que são a prioridade do governo sob a liderança do presidente da República. Esse é um ponto, isso aí é algo que nós já estamos perseguindo, já estamos implementando. Uma grande novidade que eu considero extremamente importante diz respeito à nossa construção conjunta com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, esses quatro junto conosco. Nós estamos transformando o Plano Safra. Para quem não sabe, o Brasil financia a agropecuária por meio do chamado Plano Safra. Este ano agora, o novo Plano Safra, que será lançado pelo ministro Fávaro em breve, nos próximos dias, prevê algo em torno de 400 bilhões. Né? Ao longo dos últimos anos, o Plano Safra tinha lá um volume enorme, na faixa de 290 a 300 bilhões, e uma pequena faixa, um pequeno valor, 5 bilhões, 4 bilhões, um valor realmente muito pequeno, era destinado para a chamada agricultura de baixo carbono. Então, se você era um produtor rural e queria implementar medidas, tecnologias para aprimorar sua produção, para reduzir emissões, que virou algo importantíssimo no campo, você tinha uma parcela pequena de recursos. Via de regra, acabava logo. O que nós acertamos agora, que eu acho uma coisa fantástica? Todo o Plano Safra vai ser para a agricultura de baixo carbono. O que quer dizer isso? Seguinte, é uma escala. Sabe que nem vocês fazem com o rating? Sabe o rating de crédito, rating que você vai dando uma escala e o sujeito vai ganhando mais pontos, quanto melhor a situação dele, quanto mais confiável, ele vai ganhando vantagens para ter crédito? É a mesma coisa. O produtor rural que não fizer quase nada, mas fizer o mínimo obrigatório por lei, que é fazer o cadastro ambiental rural, cuidar dos ativos básicos da propriedade, ter a reserva legal, ter a APP,
ele tem lá o crédito rural no juro normal. Na medida em que ele vai incorporando técnicas, procedimentos de redução de emissão, ele vai tendo vantagens nos juros que ele paga. Ou seja, até ele atingir o AAA, entendeu? Ou seja, aquele produtor que é o cara que incorporou todas as medidas e chegou na... Ele pode chegar, hoje, nós já temos tecnologia para você ter uma produção agropecuária carbono neutro. Já tem essa possibilidade, né? A Embrapa está aí para fazer, está desenvolvendo tecnologias incríveis. Essa chamada tecnologia de integração lavoura, pecuária, floresta, é um negócio incrível. Você consegue produzir mais, aumentar a produtividade, aumentar o retorno financeiro com baixíssima emissão, né? Então, a questão do plantio direto, que é uma invenção brasileira, super positiva, onde você não revolve o solo, portanto não emite, ou emite muito pouco, né? São técnicas que já existem. Então, você imagina o Plano Safra inteiro, qualquer um pode investir sabendo que se ele conseguir implementar uma tecnologia e conseguir reduzir a emissão, ele vai ter uma chance de melhorar, diminuir o juro que ele vai pagar. Então, nós vamos criar uma corrida positiva, na mesma linha que a ideia da autorregulação, né? Vamos criar caminhos para estimular. Um círculo virtuoso, né? Exatamente. Então, essa é uma iniciativa. Outra iniciativa fundamental é o Plano de Transição Ecológica, que está sendo liderado pelo Ministério da Fazenda, com vários ministérios, conosco e vários outros, que tem metas extremamente ambiciosas, que vai desde o estímulo à bioeconomia, economia circular, para reciclagem, reaproveitamento de materiais, economizando na produção e no custo energético, né? E também o programa extremamente importante que nós estamos trabalhando de aumento dos biocombustíveis, estímulo aos biocombustíveis, e com a meta de o Brasil buscar uma ação assertiva no hidrogênio verde, né? Porque o Brasil é o país, pela sua matriz elétrica, energética ser limpa, nós temos a matriz elétrica mais limpa do mundo, né? Então, com essa matriz elétrica, nós temos condição de ter a energia limpa para fazer a produção do hidrogênio, que pode ser exportado, inclusive. Então, tem vários caminhos, tem várias iniciativas, vários planos, e essa perspectiva de que o Brasil está entrando firme na questão da redução das emissões é algo, estratégia de governo. Eu digo mais, né, sem me estender muito. O Brasil, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso são cientistas, estudiosos. O Brasil não só pode ser o primeiro país a chegar a atingir a economia carbono neutro, pelas suas condições naturais, como ele pode ser o primeiro país a ser carbono negativo. Em que sentido? Na medida em que ele reduz as emissões, controla o desmatamento, zero desmatamento, reduziu metade das emissões. Uhum. Faz a transição da agricultura a baixo carbono, reduz brutalmente a emissão. E ele tem uma possibilidade de recuperação, de regeneração florestal enorme, e se comprometeu a regenerar 12 milhões de hectares no Acordo de Paris, de floresta. A floresta é o melhor, o mais bem bolado, o mais tecnologicamente sofisticado meio criado, né? Para fixar carbono. Então, se nós fazemos a redução e, ao mesmo tempo, ampliamos e nessa meta de 12 milhões de hectares, o Brasil, ao final das contas, quando fizer o balanço, ele vai estar fixando mais que emitindo. Portanto, ela pode ser uma economia carbono negativa. Fantástico, hein, Amaury? Exato, né? Olha, Amaury, muitos bancos brasileiros aderiram também ao Net Zero Banking Alliance, da UNEP FAI, Programa Ambiental das Nações Unidas. Só para esclarecer, no caso do segmento financeiro, as emissões de carbono dos clientes entram no cálculo dos bancos para a meta de neutralização das emissões, chamada de Net Zero, certo? Ou seja, para ser Net Zero em 2050, os bancos têm de engajar os seus clientes nessa agenda climática. Amaury, explica um pouco mais para a gente aqui como é que os bancos têm atuado para implementar essas metas, que eu acho que aí a gente completa um pouco todo esse cenário bacana e positivo que o Capobianco falou aqui antes. A gente tem acompanhado, né, os compromissos públicos dos bancos e, de fato, os bancos têm avançado desses compromissos de redução e neutralidade de emissões, né?
A Mona mencionou, né, o Programa das Nações Unidas tem uma aliança específica para o setor bancário, para o setor financeiro, que é o Net Zero Banking Alliance. Hoje a gente já tem 19 bancos, né, que operam no Brasil, que já são comprometidos com essas metas públicas, né, coordenadas pela UNEP-FI. E é interessante porque a gente fez um levantamento, representa 40% dos ativos bancários no Brasil, né? E numa conversa com a própria UNEP-FI, essa é a média global, né? Então a gente está bastante, né, alinhado à meta global. Isso sem mencionar outras instituições que também têm compromissos públicos de redução, mas não especificamente aqui nesse Banking Alliance, né? Mas também tem outros compromissos, tá? São medidas, Mona, como você mencionou, bastante desafiadoras, porque não é apenas a redução das atividades do banco, né? Os bancos têm aquelas atividades, seus funcionários, enfim, seus escritórios, mas esses compromissos de redução e neutralidade dos bancos, eles também englobam a carteira de crédito e investimento dos bancos, ou seja, o dinheiro que eles, né, levam aos seus clientes, né? Então aqui é algo bastante desafiador, né? A gente tem metas bem importantes e complexas, né? E vai ser importante o trabalho conjunto, né, dos bancos com os seus clientes. A gente tem discutido, inclusive, na Febraban, a importância até de ter uma taxonomia específica para essa transição, porque, né, vai ser importante que os clientes dos bancos também façam essa transição para uma economia mais verde, de baixo carbono, né, e é importante para não alterar essas metas, né. Então, na Febraban, uma das nossas ações foi trabalhar alguns anos numa taxonomia verde. Hoje a gente já tem uma taxonomia da Febraban, quanto a gente mensura de crédito para a economia verde, para setores expostos a riscos e a impactos climáticos, e agora vai ser importante de avançar nessa taxonomia, né, e aperfeiçoar essa classificação, né. Acho que esse também é um tema que o governo também tem trabalhado, né, secretário, né? Acho que o Ministério do Meio Ambiente também em diálogos com a Fazenda, de também ter uma taxonomia nacional, né? Estamos trabalhando exatamente nisso. Eu tive agora recentemente numa reunião de ministros da América Latina e Caribe e um desafio colocado para todos os países é justamente evoluir para ter uma taxonomia para cada país, porque é muito importante você saber exatamente do que você está falando, né? E importantíssimo evitar o risco do greenwash, né? Ou seja, o risco... Vamos parar você aqui para já traduzir tecla SAP para taxonomia e greenwash aqui, porque acho que muita gente que está nos assistindo talvez não conheça esses termos. Não, é quando uma empresa, uma atividade, uma empresa principalmente, passa a imagem de que está fazendo uma ação ambientalmente relevante, está reduzindo emissões, seja o que for, mas na realidade não está. Então a gente chama de lavagem verde, ou seja, para o consumidor, para o cliente, ele acredita que, poxa, essa empresa está agindo seriamente, mas na realidade não está, porque o que ela está fazendo é apenas algo que tem o objetivo de melhorar a sua imagem, mas na prática não está implementando isso de forma estrutural, né? E taxonomia? E a taxonomia é isso, é você definir, né, o conjunto de conceitos onde você define exatamente o que você está falando e com clareza. O que é redução de emissão, como é que você calcula essa redução de emissão, o que é uma atividade que de fato contribui para a redução de emissão, o que não contribui, né, o que é relevante, o que não é relevante. Você tem um conjunto tem uma clareza, como se fosse um dicionário, né, daquilo que baliza essa conversa, esse entendimento e estabelece os critérios de avaliação, né? Porque se você não tem clareza sobre o que está falando e você não tem parâmetros, que a gente chama de parâmetros mensuráveis. O que são parâmetros mensuráveis? É você ter indicadores que você possa medir, você possa aferir. Eu preciso saber exatamente, olha, eu reduzo a emissão. Ah, é? Você reduz com que parâmetro? Qual é o indicador que você está usando? É tal indicador. Como é que eu meço esse indicador? Olha, você mede esse indicador porque eu tenho um controlador de emissão que é certificado pelo Inmetro, que me diz a minha emissão. Sei lá, você tem vários mecanismos. Então, a taxonomia é fundamental para você ter um controle real por parte da sociedade, todo o sistema público, o sistema privado, de que, de fato, aquilo que está sendo feito está gerando os benefícios que está sendo dito, né?
Então, nesse sentido, é fundamental que o Brasil tenha isso bem estabelecido, porque qual é o risco de estar apoiando iniciativas que não estão entregando aquilo que dizem que estariam entregando. Né? Portanto, seria uma espécie de uma fake news no âmbito do... Ou publicidade enganosa, né? Melhor, pensar com o a melhor é essa, não é fake news, a melhor é essa, é uma publicidade enganosa. Antigamente aquela expressão, né, para inglês ver, né, que hoje em dia até é politicamente incorreto, né, porque para inglês ver, mas é bem isso, né, quer dizer, na verdade é só uma coisa de imagem, mas que no fundo não está sendo cumprido. Bom, a gente está chegando ao final dessa entrevista, né? Os desafios são imensos que a gente tem pela frente, mas acho que muita coisa avançou, a gente pôde ver por esse comprometimento, né, desse novo governo, né, provavelmente cada vez maior com essas questões ambientais todas. Eu queria só convidar a Mauri, Capobianco, se vocês tiverem mais alguma coisa a dizer, porque a gente talvez eventualmente não esqueceu algum tema importante e não mencionou, antes da gente encerrar. Não, eu queria aproveitar para agradecer essa oportunidade de estar com vocês, trocando ideias a respeito dessas questões, falando um pouco das perspectivas. Eu acredito que o Brasil é a bola da vez, né? É um país que tem as condições para, de fato, fazer uma grande diferença, e essa é a expectativa que existe sobre o Brasil. Nesses poucos meses de governo, quando o Brasil se reabriu, voltou à cena, né? O Brasil voltou a participar ativamente desses fóruns internacionais. O próprio presidente Lula, antes mesmo de ser empossado como presidente eleito, fez questão de ir à Conferência do Clima no Egito para falar sobre esse compromisso do Brasil, e depois, lá nessa reunião, ofereceu o Brasil para sediar a COP30, que vai ser em 2025, vai ser em Belém. Isso abriu uma perspectiva enorme, porque o conjunto das nações reconhece no Brasil um peso muito grande, sabe, nessa direção. O Brasil pode fazer uma diferença, e já fez no passado, e pode voltar a fazer uma diferença no momento em que essa crise, que é a crise climática, e é a maior crise civilizatória que nós já enfrentamos, porque ela, de fato, põe em risco a própria sobrevivência, o mundo precisa de liderança, né? E o Brasil tem esse papel pelas suas condições e pela sociedade, né, que se mobiliza e está reafirmando. Iniciativas como essa da FEBRABAN estão ocorrendo em vários setores. O setor privado está assumindo um papel de liderança extremamente importante, assumindo compromissos e assumindo compromissos que podem ser verificados, né? E que condicionam a sua própria ação. Então, eu acho que esse é um momento de maturidade que nos dá esperança de que a gente possa virar o jogo, né? E, portanto, eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês no momento em que a FEBRABAN tomou essa iniciativa em relação à cadeia da carne, essa autorregulação que é importantíssima. Espero que a FEBRABAN avance nisso, espero que ela faça isso lá para o Cerrado o mais rápido possível, e que a gente tenha uma parceria realmente consistente com todos os setores. Espero também que essa iniciativa estimule outros setores a buscarem autorregulação, porque nós vamos construir um cenário de ganha-ganha, né? O governo com as políticas públicas, com as suas ações de estímulo à transição econômica, de coerção ao crime, porque é inadmissível a destruição, a ocupação de patrimônio público, destruição dos nossos ativos impunemente. Então, nós aumentamos em mais de 200% a fiscalização, os embargos cresceram exponencialmente, mudou a realidade já, né? Mas tudo isso é importante, mas sem a adesão do setor empresarial nesses procedimentos de transição, do próprio procedimento do próprio setor, fica mais difícil. Então, muito bom, é excelente de estar junto num momento tão importante aqui. Nós que agradecemos, né, Mauri? Exatamente, o privilégio de ter o senhor conosco, né? Acho que essa agenda, né, Mona, é uma agenda que interessa a todos, né? Não só ao nosso setor, mas ao país, né? Quero aqui reiterar, né, o compromisso da FEBRABAN, dos bancos com essa agenda, né? Está sempre à disposição para contribuir nesses grandes debates. E como o senhor mencionou, o Brasil tem todas as condições de ser um grande protagonista na agenda verde, né, global.
Bom. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, né? Você, Capobianco, que atendeu o nosso pedido, né? O Capobianco, eu estou lembrando aqui, no meio da entrevista, que ele foi a primeira pessoa que me disse que aquele Parque Trianon, na Avenida Paulista, que todo mundo conhece e passeia, era um pedaço de Mata Atlântica do jeito que ele era. Eu falei, mas é mesmo? As árvores não foram plantadas aqui? Não, Mona, você lembra disso? Numa reportagem incrível. É um remanescente vivo, ali no meio da Paulista. Continua, né? O Parque Sim, Trianon, claro. né? Ali no meio da Paulista, o maior centro financeiro, se bem que agora é meio discutível, eu acho que o maior centro financeiro ficou na Faria Lima, mas pelo menos era, né? E onde tem um resquício ali de Mata Atlântica ali pequenininho, e a gente entra lá dentro, já é mais fresquinho, né? Já é mais refrigerado, que faz, né? incrível, a diferença né? que faz. É possível, né? É possível. Incrível. Sim. Então, Capobianco, secretário executivo no Ministério do Meio Ambiente, muito obrigada. Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor, Autorregulação da Febraban. Muito obrigada. Obrigado, Mona. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de redes sociais, e agradeço também a você, a sua audiência, e deixo o convite para todos acompanharem os nossos podcasts Febraban News, sempre com muita informação e conteúdo de qualidade. Até a próxima.